vai começar a aula número 3. Estou falando hoje, mas você pode estar assistindo as aulas uma atrás da outra, pode ser no mesmo dia, né? Mas tudo bem. Aula número 3, a aula aí que a gente vai entrar aí na calculadora, vai conhecer algumas funções da calculadora, alguns modos de exibição que a calculadora tem. Também a gente vai falar vamos falar um monte de formatação, digitação de texto e etc. O primeiro aplicativo que a gente vai falar hoje é a calculadora. Deixa eu ajeitar a câmera para cá um pouquinho. Pronto. A calculadora, sim, o computador tem uma calculadora, grande coisa. Mas a calculadora é um dos aplicativos que acompanha todas as versões do Windows e ela pode ser exibida em 4 modos de exibição aí, ó, tá? Então, a gente vai ver isso aí, são 4 modos de exibição e a gente vai ver agora. Primeiramente, a gente vai ter que abrir a calculadora e para fazer isso, você simplesmente pode vir aqui na barra de pesquisa, pode ir pelo modo preguiça e pesquisar aqui por calculadora. Já aparece aqui em cima, já localiza e você clica em calculadora e vai abrir aí a calculadora. E sempre vai aparecer aí um modo padrão, né? Um modo tradicional, é o modo padrão da calculadora. Então eu vou falar aqui a definição do modo padrão. Nesse modo de exibição, a calculadora basicamente foi projetada para executar as 4 operações fundamentais, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente, igual a uma calculadora comumente encontrada em muitas casas, também nos mercadinhos, né? Aquele mercadinho que tem um funcionário que não sabe fazer as contas de cabeça, vai utilizar uma calculadora, ou então pode utilizar o celular, né? Ou pode utilizar o computador, enfim. Essa calculadora aí a gente dá uma olhadinha aqui na nossa tela, calculadora bem simples, não mostra tantas coisas assim. É basicamente o que a teoria ali falou, só para fazer os cálculos normais aí, né? Inclusive eu vou fazer um cálculo, você quando estiver mexendo na calculadora, você pode fazer o cálculo clicando aqui com o mouse, clicando em cima do número, por exemplo, 2 mais 3 vezes 2. Pode fazer assim clicando, depois clicar em igual, aparecer o resultado. E também pode fazer direto pelo teclado do computador. Vou limpar aqui a calculadora clicando nessa letra C e vou fazer o cálculo digitando aqui, você vai ver o barulho digitando pelo teclado 2 mais 3 vezes 2, Enter, e vai dar aí o mesmo resultado. Então essa aqui é mais para cálculos comuns assim, tranquilamente, mas existem outros modos de exibição aí da calculadora e para você trocar aí os modos de exibições, você vai ter que clicar aqui nessas 3 barrinhas aqui, ó, que o nome é abrir navegação. Vou clicar nessas 3 barrinhas e vai aparecer aqui os outros modos. Vai ter aqui padrão, que é o que a gente está agora, científica, programador e tem o cálculo de data. Tem algumas outras opções, cálculo moeda, volume, problema, várias opções aqui embaixo, mas não vou navegar nisso, vou apenas falar dos principais modos de exibição aqui disponíveis. Então, vou mudar aqui para a científica e a gente já vai perceber, só apareceu alguns símbolos especiais que a gente só vê aí, para quem já chegou, a gente só vê isso no ensino médio aí, ver essa parada de log, logaritmo, trigonometria, f de x, função, entre outras coisas. Por isso que o nome é científica. Você só vai ver isso do ensino médio para cima e quem sabe no ensino superior, se você escolher uma formação aí, uma graduação de exatas. E aqui a gente consegue fazer os cálculos também do mesmo jeito, tá? Vou fazer aqui o mesmo cálculo, que é 2 mais 3 vezes 2. E aí nosso cálculo, o mesmo cálculo que a gente fez na padrão, a gente fez na científica. E agora a gente percebe que
deu um resultado diferente. Então, eu não sei se você percebeu, eu falei muito rápido, mas a gente fez um cálculo na calculadora padrão, deu um resultado 10, e agora nós mudamos aqui a calculadora para o modo científico, fez o mesmo cálculo e deu 8 como resultado. Então eu vou explicar aqui por que deu 8 e por que acontece isso. Vou mostrar para vocês que a calculadora não só é um modo de exibição que você modificou aí para a científica, mas também ela começa a calcular de uma maneira diferente. Vou aqui meu lápis. O nosso cálculo que a gente fez aí foi 2 mais 3 vezes 2. Foi esse o cálculo. E aí, não sei se dá para enxergar, cadê? Olha lá, 2 mais 3 vezes 2. E aí é o seguinte, na calculadora tradicional, na padrão, ele fez o seguinte: 2 mais 3, 5. Vou escrever maior. 2 mais 3 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Foi isso que a calculadora padrão nos retornou. Já a calculadora científica, ela nos retornou outro resultado. Na realidade, a calculadora científica ela segue algumas regras que a matemática tem. Eu não sei se você sabe, mas existem uma ordem das operações, das prioridades de operações. Quando você vai fazer um cálculo com uma tripla operação, como é uma dupla ou tripla, né, operação, como é o caso desse exemplo que eu botei aqui agora. Então, nessa regra de prioridade, a gente vai seguir a ordem das quatro operações. Vai começar por divisão, multiplicação, subtração e adição. Então a gente vai fazer primeiro essa, segundo essa, terceiro essa e quarta essa aqui. Então a gente vai ter que observar numa conta matemática as prioridades aí das operações, das 4 operações na matemática. Quando a gente fez esse cálculo na calculadora padrão, ela não segue essa sequência. Ela faz o cálculo que está sendo digitado ali na hora. Então, foi 2 mais 3, 5, ela já fez, vezes 2, 10. Então, ela retornou isso. Agora, se a gente fizer esse mesmo cálculo lá na calculadora científica, ela vem, como é uma calculadora mais rebuscada, ela vai seguir essa ordem de sinalização das operações, de prioridade das operações. Então, na calculadora científica, ela fez simplesmente o que? Resolveu primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, com base nesse exemplo que eu acabei de explicar, você nota que além de trocar essa visualização, surgindo mais opções de cálculos, a opção científica também ela segue aí alguns padrões de cálculos que são necessários para quem está no ensino superior, para quem está fazendo um cálculo mais pesado com mais observações aí. Além da visualização aqui, da visualização da calculadora científica, a gente vai ter aqui programador, vai aparecer aqui alguns cálculos de programação para quem é da área de TI, vai entender essas coisas de binário, etc. Eu não vou explicar para não ficar muito longo. E cálculo de data, para você calcular aí a diferença de data, a quantidade de dias que faltam para certas datas. Mas o que é mais importante saber é do modo de exibição padrão e da científica e saber como eles trabalham, que foi o que eu acabei de explicar. Outra observação também que a gente tem que falar aí sobre a calculadora no caso, a observação do teclado numérico, tá? Então, antes de continuar, só para finalizar a parte aí que as últimas observações da calculadora em relação ao teclado numérico do computador.
Se você olhar, existe apenas duas modificações no teclado do computador em relação aos nossos cálculos tradicionais, a simbologia tradicional que a gente aprende nas escolas, tá? Na escola tradicional. Vou apagar aqui. Se você der uma olhadinha aqui tem a parte do teclado numérico, tá? De um teclado normal. E você percebe que a gente tem adição, subtração, mas a gente não vê o símbolo de divisão. Então, o que acontece? No computador, na linguagem do computador, divisão, ela se transforma em barra. Então, aqui vai estar a barrinha. Se você desejar fazer alguma divisão no computador, você vai ter que clicar aqui, pressionar nessa tecla. E a multiplicação, ela se transforma em asterisco. Se você quiser fazer uma multiplicação, se você quer fazer um cálculo 2 vezes 4, você vai botar 2, asterisco, 4 e clicar em Enter para aparecer o resultado. Então, são apenas essas duas modificações que acontecem aí no computador. Subtração, que é o menos, continua menos. A adição continua mais. Porém, entretanto, a multiplicação, no caso, se transforma em asterisco e a divisão se transforma aí em barra. Então, isso é uma observação que é importante fazer, tá? Para que quando você pegar um teclado, for com um computador que veja essa simbologia, não estranhar, se bem que existem computadores que já estão saindo com a simbologia tradicional, mas é importante saber desse significado porque, principalmente na informática, na exibição na tela, principalmente quando a gente chegar no terceiro módulo, que é o módulo de Excel, toda vez que a gente for fazer uma multiplicação, o Excel vai mostrar o asterisco no lugar da multiplicação e a barra no lugar da divisão. Para mostrar um exemplo aí do que eu acabei de falar, das simbologias, vou abrir aqui minha calculadora, vou deixar aqui no padrão, também abrirei aí o teclado virtual para que vocês observem o que eu estou teclando, o que eu estou mexendo aqui no teclado virtual. Então, abri aqui o teclado virtual, simulando que eu estou mexendo no teclado. Então, eu vou fazer a conta agora de 5 vezes 2. Então, eu iria lá com o meu dedinho, clicaria lá no 5, clicaria lá no 5, vezes, que se transforma em asterisco, como eu falei, vezes 2, e clicaria em Enter e ele vai aparecer o resultado. Então, veja que eu clico no asterisco e ele retorna vezes. Agora eu vou apagar e vou fazer outro cálculo. No caso aqui, 10 dividido, que barra, divisão se transforma em barra no caso, por 2 e dou Enter. É também importante, falar, né, lembrar que, evidenciar que para você mexer no teclado mais rapidamente, existe aí o Enter, que serve como igual, e o Backspace serve para você apagar alguma digitação que você estava digitando, e para você limpar toda a calculadora, você vai utilizar no teclado a tecla Delete, que aí ele limpa a calculadora toda. Então, vai funcionar com a parte numérica aqui, as simbologias divisão, multiplicação, subtração e adição continuam o mesmo, e Enter vai servir como igual, pode ser esse Enter ou esse Enter próximo da parte numérica, Backspace para apagar digitação e Delete para zerar toda a tela da calculadora para você fazer um novo cálculo. Com isso, a gente acaba aí o assunto da calculadora e agora a gente vai para o WordPad. Então agora a gente vai falar do WordPad, tá aqui, ó, o WordPad. O WordPad é um editor de texto. Não é tão simples e nem tão avançado, ele fica no meio termo ali das coisas. No meio termo, nem muito simples igual o bloco de notas que
é muito limitado em relação às coisas e nem muito avançado como o Microsoft Office Word, que é o segundo módulo do seu curso. Esse editor de texto WordPad, você consegue aí fazer algumas edições e formatações que dá para se virar aí, caso você não tenha o Word instalado na sua máquina. Antes de entrar na explicação de WordPad, é importante falar que eu digo que ele é grátis, porque o Microsoft Office Word, na realidade o Microsoft Office é um programa de aplicativos que vem com o Word, Excel, PowerPoint, Access. É um pacote que a Microsoft desenvolveu que tem aí os principais programas aí para você executar tarefas de cálculos de planilhas com Excel, fazer textos com Word, etc., com Microsoft Word. Porém, ele é pago. Então, o Office aí, eu não sei de cabeça assim, mas eu acredito que ele deve estar custando aí numa base de 200 a 300 reais para você ter esses aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, todo o pacote Office na sua máquina. Por isso que existem computadores que você pode chegar a mexer que não tenha esse pacote de aplicativos. Então, é aí que entra num caráter emergencial o WordPad. O WordPad, ele já vem instalado no Windows e você consegue, você sabendo mexer, que é o que eu vou mostrar hoje, você consegue fazer um texto legal ali com uma formatação muito interessante. Além disso, é interessante explicar o conceito de formatação, tá? Porque muita gente, a gente ouve esse termo por aí, formatação, vai formatar, tal, preciso formatar não sei o que, vou formatar meu celular. Não, peraí, calma. Existem dois significados para a palavra formatação, tá? A primeiro significado que eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo mais ouvem é em relação a dispositivo, em relação a celular, em relação a tablet, em relação a computador, que quando alguém diz assim, ei, vou formatar meu computador, está muito lento, vou formatar meu celular, está bugado, está muito lento. Então, nesse sentido aí, dessa frase que eu acabei de citar, significa que a pessoa vai limpar todo o dispositivo, desinstalar tudo e reinstalar o sistema e deixar original, zerado, assim como sai de fábrica. Então, isso é formatação de dispositivo. Tá? Quando precisa formatar esse computador aí, está lento, está com vírus. Então, é nesse sentido, de resetar para as configurações originais de fábrica. Mas existe esse segundo sentido que a gente vai falar agora em relação a texto. Quando a gente diz, formata esse texto diferente aí, viu? Ei, formata o texto correto aí, tá? Olha, esse trabalho de conclusão de curso, TCC, tem que ter uma formatação exata do jeito que segue as normas técnicas da ABNT. Então, nessa frase que eu acabei de citar, está falando da formatação de texto, de mudar o estilo do texto, de você trocar as coisas, mudar o alinhamento, seguir um padrão de estilo de texto que vai ser exibido. Então, esse é o segundo significado para a palavra formatação e é isso que a gente vai falar agora com o WordPad. Antes disso, conceito básico aqui. Esse editor oferece mais recursos que até então estudado bloco de notas. Nessa versão, a Microsoft melhorou não só sua interface gráfica, dando um aspecto mais moderno, como também proporcionou uma maior facilidade de navegação através do sistema de guia. Vamos lá iniciar o WordPad. Primeiramente, você vai clicar aqui no menu Iniciar e procurar aqui, na realidade, acessórios do Windows. Ele vai estar aqui dentro de acessórios do Windows e tem aqui o WordPad. Abrindo o WordPad, será inicializado aí o aplicativo e eu vou começar a falar aí sobre algumas observações básicas iniciais da anatomia dessa janela aí do WordPad, tá? Abri aqui meu WordPad e aí a gente se depara com essa folha em branco. Aqui em cima a gente vê algumas opções. E eu vou explicar aí para vocês como é que vai funcionar isso aí.
Bom, aqui em cima a gente começa essa primeira barrinha, que é a barrinha de títulos. Aqui em cima a gente começa com um ícone roxinho, com um disquete. Para quem, eu acredito que ninguém vai lembrar disso, mas as pessoas mais velhas sabem que existia um disquete. Esse ícone aqui no formato de um disquete roxo é simplesmente a opção salvar. Na realidade, esse ícone faz parte desse primeiro grupo de ícones aqui em cima, que eu vou estar frisando aí no vídeo agora. E, na realidade, isso aqui é a guia de acesso rápido. A guia de acesso rápido é uma parte que a Microsoft reservou ali, que você coloca aquelas funções que você utiliza com mais frequência no texto. E a primeira função que você mais utiliza quando você está fazendo um texto é simplesmente a opção salvar, né? Você está digitando, se você está digitando uma coisa séria, é preciso que você, de instante a instante, salve. É recomendadíssimo você salvar seu texto, porque possa ser que, dependendo da situação, seu computador desligue, dê algum erro no sistema, ou algum chevette bata num poste na esquina e falte energia e você perca tudo. Então, por isso, essa é a primeira opção que vai ter aqui na barra de acesso, opção salvar. Outra opção na sequência é o desfazer. Desfazer, rapaz, isso é muito importante, meu Deus do céu. O desfazer é uma opção muito importante no meio aí do sistema operacional. Ele não só tem essa opção no WordPad, mas também em todos os aplicativos vai ter a opção desfazer. Inclusive, tem aplicativo até que não tem esse símbolo, mas existe um atalho no teclado para você fazer isso, que é o CTRL+E, o famoso Ctrl Z. Olha lá, ó, Ctrl Z, cadê? Olha lá, Ctrl Z. Existe uma tecla, eu expliquei na aula passada, na realidade, a tecla Ctrl, né? Falei um pouco sobre ela. E... falei? Não sei, não me lembro. Eu falei de Shift, né? Não, então hoje a gente vai falar de Ctrl. Essa tecla Ctrl, ela possibilita você utilizar alguns atalhos do teclado, de algumas funções, para ser mais rápido. De ao invés de você pegar o mouse, movimentar o mouse até lá naquela opção e dar um clique, simplesmente você com seu dedinho medinho e outra letra, você faz a função aí e consegue executar mais rápido. E aí, para você fazer essa função que eu acabei de explicar, que é a função desfazer, você precisa clicar no Ctrl, nessa tecla aí que eu estou mostrando, aqui, ó, suja aqui, Ctrl. Ela vai aparecer aqui, você vai ter que segurar com o dedo essa tecla Ctrl e com o outro dedo clicar na letra Z. Quando você fizer isso, você desfaz a última ação que você fez no computador. Isso é muito interessante, porque se você está digitando, se você está formatando e você comete um erro sem querer, exclui uma coisa sem querer, você dá um Ctrl Z, segura o Ctrl, clica no Z e ela desfaz esta última ação que você fez. Imagina aí se existisse um Ctrl Z para a nossa vida amorosa. A gente dá um Ctrl Z e esquecer aquela pessoa. Enfim, vamos falar de informática, vamos continuar aqui na nossa informática. Então tem o Ctrl Z que desfaz as ações que você fez numa emergência e também pode acontecer de você desfazer várias vezes. Você pode ir voltando no tempo, voltando no tempo e as coisas ir se desfazendo da sua digitação, por exemplo. Mas possa ser que você retorne no tempo demais e aí você diz, eita, eu retornei demais, eu desfiz demais. Por isso existe a opção refazer, que é como você avançasse na linha de tempo. Então, lembrando, Ctrl Z volta, e se você voltar demais, você pode refazer, voltando, avançando mais um pouco aí das coisas que você desfez. Espero que você tenha entendido, mas eu vou mostrar a parte prática. Tem aqui o Ctrl Z e também tem uma setinha aqui, ó, bem pequenininha. Vou colocar na tela, tá pequeno porque vocês estão longe.
bem pequenininha, e essa setinha é para que você possa aí customizar essa barra de acesso rápido. Logo na sequência, customizar colocando outras opções, tá? Logo na sequência a gente vem para a barra de títulos, essa é a barra de títulos na realidade, e aí a gente vem para o nome do documento. Na realidade, como a gente não salvou o documento ainda, ele ainda tem o nome do documento, mas a partir do momento que a gente salvar esse documento, como por exemplo carta, vai aparecer aqui em cima, na barra de títulos, o nome carta. Na frente vai ter aí o nome do aplicativo, que no nosso caso aqui é o WordPad. E depois lá no fim, aqui bem longe, vai ter, quase me ceguei, vai ter aqueles botões que eu expliquei na última aula, os botões de minimizar, maximizar, redimensionar, restaurar, tamanho e fechar. São esses 4 botões aí. Isso aí. E aí você acaba a barra de títulos, aí você vem aqui para baixo para o botão arquivo, aqui, botão arquivo. Se você clicar nesse botão aí, vai aparecer algumas opções em relação ao arquivo que você está fazendo, tá? Então, clicando aqui no botão arquivo, vai aparecer essas opções. E a primeira opção que aparece, a opção novo. Essa opção novo aí é o seguinte: ela só é utilizada mais quando você já está aqui dentro do WordPad, já fazendo um trabalho, já fez uma digitação enorme lá, e você deseja iniciar um novo arquivo em branco. Existem pessoas, eu confesso que até eu fazia isso antigamente, eu fechava o aplicativo e abria de novo para que ele voltasse todo limpo. E não precisa disso. Se você digitou um texto aqui no WordPad, fez algumas anotações, salvou e quer fazer outro totalmente diferente, você vai clicar no botão arquivo, vai clicar em novo, que assim ele vai criar aí um novo arquivo em branco aí, com a tela totalmente branca, sem precisar fechar e abrir o programa de novo. Na sequência vai ter aqui embaixo o botão abrir, botãozinho aqui abrir. Se você desejar abrir um arquivo que você estava fazendo outro dia, ontem eu estava fazendo uma redação, chegou de meia-noite, fiquei com sono, fui dormir, parei no meio da redação. Então, se eu quiser abrir essa redação, é só clicar aqui na opção abrir, vai aparecer a janela do explorador de arquivos do Windows e você provavelmente vai saber onde está salvo o seu arquivo. Você pode abrir um arquivo para continuar a edição ou até mesmo apenas a leitura. Aqui embaixo vai ter, na sequência vai ter a opção salvar e salvar como. Isso é interessante, viu? Salvar e salvar como. Qual é a diferença? Tem gente que até hoje não sabe qual é a diferença de salvar e salvar como, mas eu vou explicar para você agora. Suponhamos que você digitou um texto lá, fez uma redação, você digitou aqui uma redação, fez lá várias linhas de digitação e chegou a hora de salvar. Chegou a hora de salvar minha redação, fiz lá, digitei. E aí, para salvar, a primeira vez que você vai salvar um arquivo, a primeira vez, você não salvou ainda, a primeira vez, tanto faz. Você pode clicar em salvar, salvar como. Vai aparecer uma janelinha do Windows Explorer para você escolher a pasta que vai ser salva e também o nome do arquivo editado. Quero que fique com o nome redação de português. Aí você coloca lá e vai salvar o seu arquivo, tá? Então, na primeira opção de salvar, na primeira ação de salvamento, não sei se eu posso falar assim, do seu arquivo, tanto faz. Porém, entretanto, todavia, se por acaso você acabei de salvar, salvei lá com o nome redação 1, vou botar aqui, redação 1. Fiz lá meu arquivo, salvei com redação 1, só que eu não tinha terminado ainda não. Eu peguei, só salvei porque eu fiquei com medo do chevette bater no poste e acabar a energia da minha casa. Continuei lá, digitando a redação,
Mudei até uns parágrafos. Falei, eita, esse parágrafo tá feio, tira, coloca para baixo. Sabe como é a redação, né? A pessoa vai mudando, vai lendo, vai vendo que tá feio, coloca para lá, coloca para cá. Só que essa redação já estava salva lá numa pasta com o nome redação 1. E aí você disse, preciso salvar antes que algum chevette derrube um poste. E aí você pensou, calma, eu fiz muitas alterações nessa redação. Se eu clicar em salvar, é aí que vem a diferença. Se você, após fazer essas modificações na redação, clicar no botão arquivo salvar, o que o computador vai fazer? Ele vai subscrever, ele vai salvar por cima desse arquivo que já estava salvo. Então aquela redação que você salvou de um jeito, você clicou agora em arquivo salvar, como ele já sabe o caminho, porque você salvou na mesma pasta lá, naquela pasta, ele vai apenas sobrepor esse mesmo arquivo com o nome redação 1, com essas novas linhas e essa nova edição que você fez. Tá vendo? Só que aí a pessoa diz, eita, não, eu fiz muita modificação, não sei, eu acho que eu quero salvar esse mesmo arquivo com essas novas edições, só que com outro nome, porque eu estou em dúvida qual eu envio para o professor de português. É aí que a gente vem para o salvar como. Agora você entendeu. A partir do momento que eu clico em salvar como, vai surgir a janela do Windows Explorer de novo, lhe perguntando, quer salvar onde, com que nome? Aí você bota redação 2. E aí você vai ter os dois arquivos, o arquivo normal, o arquivo que você mudou algumas coisas. Então, essa é a diferença de salvar e salvar como, tá? Continuando aqui embaixo, né? A gente vai ter a opção imprimir, né? Lógico, a pessoa acabei de digitar meu texto, caramba, eu queria imprimir isso para eu levar, porque o professor pediu para que fosse impressa essa redação. Então você vai clicar em imprimir e lógico você precisa ter uma impressora no seu computador, tá? Para que saia a impressão. Depois aqui embaixo tem a opção configurar a página, que você pode configurar o tamanho da página que você está utilizando aí no WordPad, que eu vou explicar mais para frente as configurações de página, tá? A página por padrão vai estar aqui A4, não vou falar disso agora não, tá? Depois eu falo. Depois aqui tem configuração de página, depois tem enviar por e-mail, para que se você tem algum e-mail logado aí no sistema operacional Windows, se você tem toda a parte do e-mail logado, tudo confirmado, você pode clicar aí que ele vai fazer automaticamente a configuração de pegar essa sua redação e já anexar no e-mail rapidamente. Não vou clicar aí, eu só estou explicando. Aqui tem a opção sobre o WordPad, que vai falar sobre a versão, que versão é essa, e por último tem sair, que vai ser a mesma função do X, que é fechar, tá? Com isso a gente finaliza o botão arquivo e aí a gente vem para a guia início. Na guia início aí, tá? Existem algumas opções e existe aí, a gente percebe algumas separações aqui, ó. Uma separação aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui. Essas separações são as separações dos grupos. Para melhor explicação, a gente percebe que o WordPad ele vai trabalhar com guias, que isso é muito bom. Você clica na guia, aparece até um fichário, você entra na guia, aparece os grupos e nesses grupos existem os símbolos de cada opção. Inclusive nesses símbolos tem símbolos autodidata que você bate o olho nele e já percebe de certo modo o que essa opção faz, tá? Então esses grupos você percebe que há essas separações e embaixo, centralizado aqui embaixo, vai ter o nome do grupo. A gente tem um grupo área de transferência, tem um grupo fonte, grupo parágrafo, grupo imagem e grupo editando. É isso mesmo? É isso mesmo? Tem um miopia? É isso mesmo. Editando. Então, dentro desses grupos, cada grupo desses vai ter opções correlacionadas com o nome do grupo. O primeiro grupo aqui a gente vê
a área de transferência. Vamos falar um pouquinho disso. O que é a área de transferência no computador? Na realidade, no computador, num dispositivo. Bem, a área de transferência no computador é uma certa parte da memória que o sistema operacional reserva para que tenha as coisas que foram copiadas. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Não. Observe. Quando você está até mesmo no seu celular, vai lá numa conversa de Beltrano, do contato, seleciona aquela parte da conversa e copia. Quando você copia, essa conversa que você copiou, ela vai para uma área do dispositivo, para a área de transferência, e fica lá guardadinha nessa área de transferência, só esperando você colar em algum canto. Ela fica lá, vai colar onde? Já copiei, estou aqui, só área de transferência. E aí, vai colar onde? E aí ela fica esperando. Aí quando você chega em um navegador, você chega em um site, chega em uma rede social, ou chega na outra conversa para você fazer essa fofoca, aí você chega lá, segura o clique, segura a tela, né? E vai aparecer lá colar. Aí você cola essa informação. Então essa informação, nesse movimento de colar, ela pega lá na área de transferência e cola nessa nova conversa. Então é para isso que serve a área de transferências, para guardar esses arquivos, esses textos, essas coisas que você copiou ou recortou, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então no computador não é diferente, tá? Principalmente na área de edição de texto. Às vezes você está digitando aqui uma palavra, tal, e você diz, eita, essa palavra é a mesma daqui, posso copiar, posso fazer aí, tudo com a área de transferência, e a gente vai fazer lá no computador. Então aqui no computador, a gente vê aqui na área de transferência essas três opções, são colar, recortar e copiar. E aí eu vou digitar uma frase aqui e a gente vai executar essas opções. Tá aqui, eu estou aprendendo informática. Pronto. Digitei aqui essa frase linda. Agora eu vou fazer aqui, utilizar essas opções para mostrar para vocês que funcionam, tá? Antes de mais nada, vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Porque observe que na área de transferência aqui, copiar e recortar está apagado. Todas as opções, quer dizer, todas as formatações, modificações que vocês vão fazer no texto, vocês vão fazer aqui por cima, mas é importante que o texto que você quer fazer essa modificação esteja selecionado. Se não tiver selecionado, nada acontece, tá? Então, pode ver aqui que recortar e copiar está apagado. Não tá, se eu clicar não acontece nada. Para isso eu vou ter que selecionar a área do texto que eu desejo copiar ou recortar, tá? Se liga aí. Eu estou aprendendo informática e aí, se eu quiser, por exemplo, repetir essa palavra, eu estou, essas duas palavras, eu estou, vou até dar um zoom aqui para o cego enxergar, vou selecionar. Para você selecionar não é difícil, você vai pegar o seu mouse lindo aqui, ó, vai segurar o clique, vai colocar o cursor do mouse lá antes ou depois da frase ou da palavra, segurar o clique e arrastar. Olha só que dificuldade. Vou clicar aqui depois de estou, segurei meu clique e arrastei para cá, segurando o clique, e aqui eu solto. Com isso eu selecionei essa parte do texto. E agora sim, vocês percebem que essas duas opções estão disponíveis, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar. Vou clicar aqui em copiar. Parece que nada aconteceu, mas, como eu falei, este texto está na área de transferência copiado. Agora eu vou clicar aqui na frente depois desse ponto e vou clicar na opção colar. E a gente percebe que aparece eu estou de novo
porque a gente copiou a frase, né? No caso aí, essa área da frase, essa parte da frase. Então, essa é a opção copiar, tá? E existe a segunda opção aqui, que é a opção recortar, que a gente vai fazer agora. Vou botar aqui informática, vou selecionar a palavra informática, selecionei, vai disponibilizar aqui a opção recortar. Clicando em recortar, a gente vai notar uma certa particularidade dessa função. Cliquei em recortar, a palavra informática sumiu, olha só, mas ela está na área de transferência, mas sumiu. E aí eu vou clicar aqui na frente de estou e vou clicar na opção colar, e aí a informática ressurge das cinzas. Então vocês perceberam, né, qual é a diferença da opção copiar e da opção recortar. Vou reforçar isso aí. Então vocês perceberam, quando eu selecionei eu estou e cliquei em copiar, ele criou uma cópia. Eu utilizo até uns exemplos aqui em sala, por exemplo, de um CD. Eu estou na tua casa, num churrasquinho, tá tocando uma música massa naquele som velho, e eu digo, ei, gostei desse CD de Amado Batista. Minha mãe é apaixonada por essas músicas aí, tu tem como me emprestar esse CD? Me emprestar, né? Me emprestar, nunca mais eu devolveria. O cara, eita, é doido, esse CD é da minha mãe, rapaz. Se eu te emprestar, como é que a gente vai ouvir depois em outro churrasco? Aí é peso, né, bicho? Minha mãe é apaixonada por essa música aí da secretária. O cara, mas não dá para eu te emprestar porque minha mãe também gosta. É aí que vem a cópia. Nessa situação, você poderia emprestar o CD para esse seu amigo safado e ele ia copiar o CD. Quando ele copiasse, seria duplicada a informação. Ele devolveria seu CD, você ficaria com o seu CD de Amado Batista em casa e seu amigo com outro CD. E aí cada um ouve a música o dia que quiser, a hora que quiser. Então é isso que aconteceu na opção copiar. Duplicou-se a frase, duplicou-se essa parte do texto. Copiei, estou, colei aqui na frente e ficou duplicado. Eu estou aqui e eu estou lá na frente. Já a opção recortar, não. Essa opção recortar ela é utilizada para transferência de arquivo ou de texto de um canto de um local para o outro. E a gente percebeu isso. O recortar, quando a gente fala em recortar, a gente lembra de quê? De papel. Quando eu dizer, que é isso? Recorta essa parte aqui da folha. Pronto, eu não recortei a folha. Se eu levar isso aqui embora, acabou-se. Isso aqui não vai ficar mais aqui. Já era. E é o que acontece aqui na função recortar. Quando eu selecionei informática, que estava aqui depois de aprendendo, recortei, ela já some, ela não fica lá não. No copiar ela continua lá, a palavra continua aparecendo. No recortar não. Quando eu recortei ela já sumiu, a pessoa já fica preocupada, meu Deus, perdi meu arquivo. Não, depois que eu cliquei aqui na frente de estou, cliquei em colar, apareceu a palavra informática. Então com isso a gente fecha essa área, esse grupo aqui que é a área de transferência. E entende também que essa opção colar, ela é utilizada tanto para arquivos copiados quanto recortados. Tem a mesma função de colar. Show de bola. Continuando, a gente vem para o grupo de formatação de texto mesmo. É aí que você modifica as paradas, modifica o estilo de texto, que é o grupo fonte. Vamos lá, vamos ver na tela aí como é que funciona isso. Está aqui o grupo fonte. A primeira opção que a gente vê no grupo fonte é o estilo da fonte, né? Inclusive, no meu caso aqui está calibre, não é de arma não, calma, não é calibre de arma não, para quem mora na favela não. Calibre é o nome dessa fonte, alguém definiu que fosse assim e ficou assim. Mas existem outros estilos de fonte. Para isso eu clico aqui nessa setinha e vai aparecer um bocado de fonte aí.
uma série de fontes com força, olha só. É engraçado que além de mostrar as fontes, o nome das fontes, ele mostra já o texto no estilo que a fonte é, olha só. Inclusive, olha essa aqui que linda. Enfim, aqui você pode selecionar a fonte. Só que é o seguinte, lembre-se, as opções que você faz aqui, as alterações que você faz aqui em cima, nessa baixa de ferramentas, só surte efeito em quem está selecionado. Então eu vou selecionar aqui, eu estou aprendendo, e vou clicar aqui na setinha da caixa fonte e escolher essa fonte aqui que é muito linda. Olha, parece até aquelas fontes de convite, casamento, Beauty Queen, Script. Coloquei essa fonte, a gente já nota que a área que estava selecionada mudou aí, ó, ficou num estilo diferente, ficou parecendo aquelas letras lá. Agora dá para fazer um convite aí, hein? Um convite do seu casamento no WordPad. Então a gente percebe que aqui vai ter essas fontes, e se a gente quiser mudar o estilo, tiver a liberdade, o documento permitir isso, você pode mudar o estilo de fonte. Na sequência, eu vou dar um Enter aqui apenas para quebrar a linha, 2 Enters. Na sequência a gente tem também o tamanho da fonte, tá? Às vezes você pode estar fazendo um aviso tem que ter uma fonte grande, aviso, não, a gente não vai abrir essa semana. Então, para isso você tem que aumentar o tamanho da fonte. Para isso, caiu meu lápis. Eu vou ter que selecionar a área que eu quero aumentar ou diminuir o tamanho, e aqui eu clico nessa setinha, vai ter aqui a numeração da fonte. Vou colocar aqui 48. Nossa senhora, cresceu muito. Espera aí, vou diminuir aqui para 36. Tá, agora ficou melhorzinho. Então vai ter essa caixa aqui de selecionar o tamanho da fonte, tá? Logo na sequência tem um A grande com a seta para cima, que também você consegue aumentar o tamanho da fonte clicando nesse ícone. E logo depois tem um A menorzinho com a setinha para baixo, que é o diminuir fonte, que você pode diminuir clicando nela aí para um tamanho do seu desejo. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Pronto, aí a gente vem aqui para baixo, olha só, essas 3 opções aqui, isso aqui é famoso, hein? A gente tem aqui negrito, esse N, olha só, o N de negrito, olha só o que eu citei nesse instante, que algumas opções que tem aqui, os ícones são autodidatas, ou seja, você olha e de certa forma aprende olhando, tá? E esse é o N, já é o N da palavra negrito, que é a primeira letra da função dele, que é negrito, e inclusive ele está em negrito. Se eu clicar aqui em negrito, você vê o que acontece. Essa opção negrito deixa a fonte com um preenchimento mais forte, assim, mais grossa, tá? Então o negrito serve para isso, ele dá um detalhe a mais no texto, tá? Além de negrito, para você colocar, você clica, se quiser tirar, você clica de novo, que ela some. Perceba que quando está colocada a opção, fica um quadrado azulzinho aqui, redondela. Vou tirar, e aí a gente vem aqui para a segunda opção de formatação aí, que é o estilo da fonte, no caso, itálico. Inclusive também o I de itálico, e na formatação itálico, que é simplesmente as letras inclinadas. Olha lá, vou selecionar itálico e a gente percebe que há uma certa inclinação do texto selecionado. Inclusive, para quem não sabe, este nome itálico foi destinado para esse tipo de formatação em alusão à Torre de Pisa. Aí, para vocês que viajam muito ao mundo, a Torre de Pisa é aquela torre que é inclinada, que a pessoa tira as fotos assim. Por isso que o nome itálico, porque fica lá na Itália. Continuando, na sequência vem o sublinhado, um Szinho de sublinhado, inclusive sublinhado, a tracinho aqui embaixo. Então, quando você está fazendo um texto, quer colocar um tracinho abaixo do texto, clique em sublinhado, que vai aparecer aí, ó, o tracinho abaixo, uma sublinha, sublinhado. Depois vai ter aqui, vou tirar o sublinhado, tem o taxado, que é um traço aqui, tipo, riscando a fonte ao meio, como se você tivesse desistido de digitar aquilo.
era só apagar, né? Mas às vezes você precisa, né, mexer nisso. E logo após tem o subscrito. O subscrito, olha só, é difícil você utilizar, tá? Essas pessoas que utilizam a opção subscrito são mais pessoas que trabalham com química. Como assim? Por exemplo, se eu estiver digitando aqui e colocar aqui, estou me refrescando com H2O. H2O, né? Todo mundo sabe, é a fórmula da água. Vou botar maiúsculo aqui. Só que não é H2, um 2 gigante e um O, não. É um H e um 2 bem pequenininho lá embaixo. Não é um 2 grande, não. Vocês estão ligados, química. Então, essa opção de deixar o 2 recolhido mais abaixo é simplesmente o subscrito. Quando eu vou selecionar aqui o 2, selecionei, cliquei aqui em subscrito e o que acontece? Ele fica pequenininho lá embaixo, tá vendo aí? Então o subscrito ele vai servir para essas pessoas, para essas situações. Eu acho que é difícil alguém digitar que está tomando H2O, mas uma pessoa que trabalha com química, com física, um professor, alguma coisa de um estudo, uma faculdade, vai precisar dessa formatação, sim. E também a gente vem aqui na sequência para a opção subscrito. Sub é abaixo, sob acima. Então esse sub a gente vem aí também para, por exemplo, matemática, quando a gente diz assim, 5 ao quadrado. Se eu botar 5 ao quadrado aqui, vai ficar 52. O pessoal não vai entender, não. Vai ficar complicado para o pessoal entender essa formatação. É aí que entra o subscrito, tá? Então, para você colocar esse aqui ao quadrado, você seleciona apenas o 2, que é o quadrado, né, elevado a 2, e vai clicar aqui em subscrito. E o 2, olha lá, olha só, ele sobe. Agora sim eu consigo ler, não leio mais 52, eu leio 5 ao quadrado. Então, olha aí, eu falo mesmo. Logo na sequência a gente tem um A com um traço preto embaixo gigante, que é a opção cor de texto. Então eu estou lá digitando meu texto, eu queria que isso aqui fosse meu casamento, isso aqui eu queria que fosse ouro, um amarelo ouro. Então eu seleciono a área do texto que eu desejo alterar a cor e procuro uma das cores aqui, ó. Vou botar essa cor aqui, nossa, que horrível. Vou botar uma cor roxinha, pronto. Mudei aí a cor do texto. E não tem mistério, perceba, é só selecionar a área do texto. Selecionou a área do texto que você quer mudar a cor, você clica nessa setinha aqui, vai ter algumas cores disponíveis e você pode selecionar qualquer cor que tiver aqui. Inclusive, mas não tem a cor que eu adoro, que é aquela cor lá, rosé não sei o que, cor que só mulher enxerga. Você pode clicar aqui em mais cores e vai ter aqui uma paleta de cores com mais cores disponíveis, e também tem definir cores personalizadas, que aí sim vai aparecer essa paleta que tem milhões e milhões de cores. Aí você escolhe o que você gostar, não tem para onde fugir, sempre vai ter a cor que você gosta. Terminando essa parte das cores, a gente vem para essa segunda opção aqui, que é a cor de realce de texto. Essa cor de realce de texto, ela funciona como se fosse um marca-texto. E aí, se você, por exemplo, quiser refrescando, se você quiser realçar uma palavra, você seleciona ela e clica aqui na setinha e escolhe que cor de marca-texto você vai colocar por trás. É uma cor que fica atrás da fonte. No caso aqui, vou colocar verde brilhante, que é um dos mais utilizados. E aí você percebe que fica de certa forma um marca-texto aí. Continuando, a gente termina, na realidade, a gente termina o grupo fonte aqui, ó, acabou fonte, olha só. E aí a gente vem para o grupo parágrafo aqui, ó, tracinho, e aqui tem um grupo parágrafo. O grupo parágrafo está aqui, uma das primeiras opções, a primeira opção na realidade é o diminuir recuo. Esse recuo, eu vou explicar esse recuo aqui, é em relação a
as margens do documento, e eu vou falar isso agora. Quando você está fazendo um documento, existem as margens do documento. Como assim, professor? Calma, eu vou pegar uma folha aqui e vou mostrar para vocês, tá? Todo documento existe uma área que não é impressa. Essa área aqui ao redor da folha, você percebe que não sai nenhuma impressão nela. E o nome disso se chama margens, as margens do documento. Então, essa área aqui nunca sai, porque inclusive a impressora não consegue. O cartucho vem aqui com a impressão e para aqui, ele não pode imprimir até a beira, porque se ele imprimir aqui na beira, ele borra tudo. Quando a tinta pegar por aqui, vai borrar tudo. Então, sempre tem que ter uma margem no documento, tá? E aí, calma. E aí o que acontece? Se a gente olhar nosso bloco de notas se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai perceber que existe uma régua, uma réguinha aqui, ó, que é uma régua horizontal, e nessa régua existe dois pontinhos aqui, ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui, e a gente percebe que essa parte aqui é cinza, essa parte aqui é mais clara e essa parte aqui é cinza. Isso simplesmente é a definição das margens do seu documento. Então a gente percebe que essa parte cinza, ela tem uma linha imaginária aqui para baixo, e aqui também vai ter uma linha imaginária aqui para baixo, limitando a digitação até essa área da página. Então, se eu fim digitando aqui, digitando, quando eu chegar nessa área aqui da limitação da margem, automaticamente o documento vai quebrar a linha e vai continuar a digitação aqui embaixo, tá? E por que eu estou falando isso? Porque é importante você saber. E também porque está correlacionada essa explicação com o aumentar ou diminuir o recuo. O aumentar ou diminuir o recuo serve para você distanciar ou aproximar o seu texto da margem. Você pode dar vários espaços aí, lógico, você pode dar espaço até o texto chegar lá, mas também você pode fazer essa opção com o aumentar ou diminuir o recuo. Primeiramente, lógico, tem que clicar onde você quer, o parágrafo onde você quer diminuir ou aumentar o recuo. No caso aqui eu não consigo mais diminuir porque já está no limite aqui da margem da página configurada aqui. Eu posso aumentar, posso colocar o recuo mais para frente e aí a ferramenta diminui o recuo, vai ficar disponível aqui e aí você consegue ver a diferença. Depois de diminuir e aumentar recuo, a gente vem para a ferramenta iniciar uma lista, tá? Quando você deseja fazer uma lista de tópicos ou uma lista com passo a passo, você vai digitar aqui o texto e você deseja colocar uma numeração ou um ponto na frente. É por essa ferramenta aqui que a gente vai conseguir fazer uma lista. Vou digitar aqui um texto aqui. Importância beber água. Primeiramente hidrata o corpo, reduz temperatura corporal, elimina a preguiça. Pronto. Tá aí a importância de beber água. As três importâncias aqui que eu consegui encontrar na internet. Digitei, aqui é um exemplo apenas para a gente poder estar utilizando aí a lista, né? Então, para você fazer uma lista, né, colocar os pontos da lista, considerando que só essa parte aqui de baixo é minha lista, eu vou selecionar a parte que eu quero colocar essa pontuação na frente, clico aqui, se eu clicar direto, vai aparecer um pontinho, tá vendo aí o pontinho?
Mas se eu não quiser o pontinho, se for uma lista de passo a passo, por exemplo, eu posso colocar a numeração, posso colocar um ABC, e tem aqui várias opções, números em algarismo romanos, entendeu? E aí eu vou colocar aqui como não é um passo a passo, é apenas a importância, né? Eu vou colocar aqui esse pontinho. Veja aí o resultado. Show de bola. Logo ao lado aqui de inicial lista a gente vê a ferramenta espaçamento entre linhas. Essa ferramenta de espaçamento entre linhas, se você clicar na setinha, a gente vai ver aí 1.15. Esse espaçamento entre linhas é exatamente o espaço que existe aqui entre uma linha e outra. Veja aqui, ó, daqui para cá, às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, caberia mais uma linha de texto aqui. Então, para você aproximar mais essas linhas ou distanciar, você vai ter que selecionar o texto e clicar aqui no espaçamento e procurar a maior ou menor distância, vai depender aí do que você quer fazer. Por exemplo, vou colocar aqui 1.0, você vai perceber que o texto vai se aproximar mais um pouco. Se eu colocar 2, você vai perceber que vai aumentar o espaço entre as linhas e vai distanciar. Então, é para isso que serve aí o espaçamento entre linhas. Vou voltar aqui para 1.15, que é o padrão que o WordPad abre. Logo na sequência, a gente vem aqui para os 4 modos de alinhamento aí de texto, tá? A gente vai ter aqui o alinhar texto à esquerda, centralizar, alinhar texto à direita e justificar. Vamos ver como funciona. Então eu vou fazer esses alinhamentos com esses tópicos aqui. Primeiramente, o tópico hidrata corpo, eu vou selecionar aqui essa parte, vou clicar aqui em alinhar à direita e aí a gente vê que o texto vem para esse lado aqui da tela. Então pessoal, poderia dar um bocado de espaços, poderia, também daria certo, mas não ia ficar muito bem organizado seu texto com mais de 50 espaços aqui fora, que você ia talvez até quebrar sua tecla espaço, seu teclado, misericórdia. Essa parte aqui de baixo, esse segundo tópico, reduz temperatura corporal, eu vou colocar aqui com alinhamento centralizado e ele vem aqui para o meio, para o centro da página. Esse outro aqui não vou mexer, vamos deixar no alinhamento por padrão. O WordPad sempre abre no alinhamento à esquerda, então sempre que você olhar para esses botões de alinhamento, por padrão ele vai estar no alinhamento à esquerda, porque é o jeito, é de onde a gente começa a leitura aqui no Ocidente, por padrão. E logo após o último aqui tem justificar. Essa ferramenta justificar, a gente só consegue ver o efeito dela se tiver um texto aí, um texto grande, tá? Texto pequeno como esses tópicos que estão aqui na tela, a gente não consegue ver efeito algum sobre o texto. Pronto, peguei aqui um texto na internet, acabei de colar aqui embaixo, sobre a água também, e agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, para que serve aí a ferramenta justificar. Bom, se você dá uma olhadinha aqui no seu texto, perceba que não existe no computador a hifenização, ou seja, não existe essa particularidade de separar as palavras aqui no final. Por exemplo, aqui também ajuda a eliminar. Você percebe que caberia aqui uma letra E, um ELI, mas o que é que faz? O computador não faz essa separação, tracinho, hífen e bota minar embaixo, ele não faz isso. Isso é hifenização, não faz isso para não ficar desconfortável a leitura. Então o que acontece? Quando ele vê que não cabe mais texto nessa linha, não cabe aquela palavra toda nessa linha, ela vai para a parte de baixo, ele quebra a linha automaticamente. Existe uma possibilidade de você igualar essa lateral aqui do texto para que o texto fique do mesmo jeito dessa margem aqui, toda alinhadinha. E isso aí você faz com a ferramenta justificar.
Existem até cartas comerciais que exigem dessa formatação para que o texto tenha uma melhor apresentação. Então perceba aqui que existe esse degrau aqui, esses degraus, que existe essa diferença aqui. Agora eu vou selecionar todo esse texto que eu copiei da internet e vou clicar em justificar e você vai perceber a diferença. Então olha lá o que aconteceu. Cliquei em justificar, ele igualou essa lateral aqui. Vou clicar no alinhamento tradicional e ele vai voltar para essa escadinha aí que acontece sempre. Olha lá. Então esse é o quarto alinhamento, é o alinhamento justificar. Muito importante saber como é que funciona esse justificar. Logo na sequência a gente vê aí o parágrafo, né? Essa ferramenta parágrafo, se você quiser configurar o parágrafo do seu documento, aqueles famosos 2 dedinhos que as professoras do ensino fundamental pediam para você deixar antes de começar o texto lá no primeiro parágrafo, a cada parágrafo na realidade, você pode configurar aqui por essa ferramenta. Você clica aqui no parágrafo, primeiramente tem que clicar no parágrafo, deixar o indicador lá piscando de onde você quer configurar, clicar nessa opção aqui, parágrafo, vai surgir aqui para você configurar esses 2 dedinhos de recuo. Vou colocar aqui 2 centímetros e vou clicar em OK e vai acontecer dele criar esses 2 dedinhos aí de parágrafo. No caso, eu utilizei 2 centímetros, não sei qual é a medida por padrão, mas eu acredito que 2 centímetros está perfeito. Ok, com isso a gente finaliza esse grupo parágrafo e aí a gente vai para o grupo inserir. Olha lá, a primeira ferramenta aí do grupo inserir é a ferramenta inserir imagem. Primeiramente eu vou colocar o indicador de texto aqui para baixo, digitação, e vou clicar em imagem. Então, quando eu clico aqui em inserir imagem, o que acontece? O WordPad abre aí a janela do Windows Explorer, que é o programa que gerencia todos os arquivos do seu computador e mostra aí todas as fotos, inclusive mostra aqui do lado os caminhos para você poder escolher uma imagem do seu computador. Então, você vai procurar uma imagem, clicar sobre ela e clicar em abrir, que ela é inserida no WordPad. Olha lá, consegui inserir esse moço aqui, olha o tamanho dele, o bicho é grande, viu? O bicho é grande. Você também pode diminuir o tamanho da imagem por essas laterais aqui, ó. No meu caso a imagem veio muito grande, eu posso segurar o clique e arrastar para cima e aí ela vai reduzindo de tamanho. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui que ela pegou quase pegou meu documento quase todo, misericórdia. Aí reduzir mais um pouquinho. Reduzir, pronto. Reduzir aqui a imagem, então essa é a primeira opção, inserir imagem. Você vai escolher qualquer imagem que tenha no seu computador e tem a segunda opção aqui, que é desenho do Paint. Esse desenho do Paint, se você clicar, ele vai abrir uma janelinha do Paint aqui para que você faça o desenho a seu gosto. Posso desenhar aqui qualquer coisa que ele, logo após eu terminar o desenho, ele já vai colocar automaticamente lá no meu WordPad. Muito bonito o meu desenho, olha só. Veja que ele já fica desenhando aqui por trás, né? Fiz aqui meu desenho, posso fechar, não precisa clicar em nada, terminei, fecho e ele vem direto para o WordPad. Inclusive, se eu quiser deletar porque ficou horrível, é só clicar na imagem ou clicar no desenho aqui e procurar no seu teclado a tecla delete. Cliquei aqui, o desenho é excluído. Eu excluí que ficou horrível, tá? Na sequência, depois do desenho do Paint, tem data e hora. Vou colocar
vou dar um Enter aqui para meu indicador de texto vir para o fim da folha, que geralmente alguns documentos têm a data e hora no fim do texto. Então, se você tiver com preguiça de digitar, você pode colocar o indicador de digitação lá embaixo e vir aqui em data e hora e procurar aqui a mais completa. No caso, eu vou colocar esse aqui, ó, terça-feira, 9 de março de 2021. Coloquei, será inserido aqui a data e hora, o dia, e aí eu vou fazer o que muitos documentos têm, que é o alinhamento à direita. Vou selecionar essa parte do texto que eu desejo alinhar e clicar aqui no alinhamento à direita, e aí a data, o dia veio aqui para a direita. Pronto, da teórica também tem essa opção de inserir objeto, que eu não vou falar porque ela é um pouco complicada de explicar, vocês não irem entender direito. E aí a gente acaba o grupo inserir. Olha, a gente conseguiu inserir uma imagem, conseguiu colocar aqui a data e hora, no caso aqui só a data, não é? Olha só o nosso texto, a gente consegue aí ver que é possível se virar e é possível fazer um texto bem interessante com o WordPad, somente com essas coisas que eu lhe expliquei. A gente vê que ele tem um nível de formatação muito bom, a gente consegue inserir imagem, não tem tanta liberdade de posicionamento de imagem, mas consegue inserir uma imagem, consegue utilizar os alinhamentos sobre a imagem também, ó. Você pode clicar aqui, ó, com a imagem selecionada, ela vai se alinhar, consegue colocar uma data. É um editor de texto grátis, mas ele consegue aí suprir as necessidades de uma formatação tradicional. Por último, ainda tem a gente ainda tem um grupo editando. A primeira opção aqui do grupo editando é a ferramenta aqui localizar. A ferramenta localizar, como o próprio nome diz, ela serve para você localizar palavras no texto, tá? Lógico que você precisa saber da palavra e aí você pode fazer uma varredura no texto. Por exemplo, se você estava lendo um texto ontem e parou em determinada palavra e você lembra que a palavra que você parou foi, por exemplo, preguiça, aí você não quer, você está com preguiça de procurar essa palavra no texto, procurar a página que estava o texto, você vem aqui em localizar, vai aparecer essa janelinha e você digita preguiça. Digitou, clicou em localizar próxima e você percebe aqui que a ferramenta localizar vai evidenciar ela no texto. E você, ó, vou pesquisar outra aqui. Peso, localizar próxima, pronto. Já localizou. Então essa ferramenta é muito interessante para isso, para localizar palavras no texto. Embaixo tem a opção substituir. Se você clicar aqui em substituir, vai aparecer a opção localizar para você localizar qual é a palavra que você quer substituir e embaixo substituir por, que é para você colocar por qual palavra será substituída. Por exemplo aqui, a importância de beber água. Eu vou colocar aqui, vou botar água. Localizar a próxima, ele não encontrou por causa do acento. Localizar a próxima, ele localizou e eu vou substituir por refrigerante. Refrigerante. Pronto. A importância, onde tiver água, ele vai substituir por refrigerante. Vamos lá. Substituir, vou clicar em substituir tudo, assim ele vai fazer uma localização geral no meu texto e substituir todas as palavras água por refrigerante. Terminou, você já percebe aqui onde tinha água se transformou em refrigerante. Olha aqui, importância de beber refrigerante. Mentira, olha só, a refrigerante, que no caso aqui tinha água, né? A refrigerante é poderosa. Enfim, tem essa opção aí, substituir tudo, e é interessante quando você deseja dar uma modificada no texto, colocar algumas palavras com sinônimos, e aí você faz isso de uma vez só com a ferramenta substituir. Logo abaixo tem a opção selecionar tudo. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que ele selecionou todo o texto. Misericórdia, olha o cara como ficou negativo. Enfim, aí essa ferramenta serve
por exemplo, para você, quando você deseja colocar a mesma formatação em todo o texto, você clica aqui em selecionar tudo, selecionou tudo, você pode vir aqui escolher uma fonte, vou botar aqui uma fonte Beauty Queen, e aí a gente vê que todo o nosso texto agora está em Beauty Queen. Agora eu vou colocar aqui uma fonte, o tamanho da fonte para 12, todo o texto agora ficou no tamanho 12, e por aqui você consegue alterar uma formatação. Com essa ferramenta Selecionar Tudo, você consegue alterar a formatação de uma maneira geral. Olha lá, todo o meu texto agora está nesse estilo de fonte. Com isso a gente acaba essa guia início, ó, não tem mais nada aqui na guia início, e com essas ferramentas você consegue aí fazer grandes coisas aí com relação à formatação de texto. Tem a opção aqui exibir, a guia exibir, e a guia exibir vai possibilitar você ocultar ou exibir a régua, eu já falei sobre a régua, e também tem a barra de status, que é essa barra que fica aqui embaixo, que eu não falei, mas aqui, por exemplo, a barra de status, ela mostra algumas informações e mostra também a ferramenta Zoom. Tem aqui ampliar e reduzir, que você consegue pela ferramenta Zoom na barra de status. Com isso, a gente termina aqui nosso texto, termina nossa aula número 3.